No submundo do crime organizado do Rio Grande do Norte, poucos nomes despertavam tanto temor quanto Marcelo Johnny Viana Bastos, conhecido nas ruas como Marcelo Pica-Pau. Mas por trás de todo grande líder criminoso, existe sempre uma figura sombria que opera nos bastidores, executando ordens, coordenando operações e garantindo que a máquina do terror continue funcionando. Na organização de Pica-Pau, esse papel era desempenhado por um homem que se tornou sinônimo de violência e criminalidade. Cláudio Ferreira dos Santos, temido pelas forças policiais e pela população como Bode Rouco. A dupla formada por Pica-Pau e Bode Rouco representava uma das alianças mais perigosas e destrutivas da história recente do crime organizado potiguar. Enquanto Marcelo comandava com punho de ferro a facção conhecida como Novo Cangaço, uma ramificação local do temido Comando Vermelho, Cláudio operava como seu braço direito, executando as estratégias criminosas com precisão militar e brutalidade calculada. Juntos, eles construíram um império baseado no medo, na violência e na distribuição de drogas que contaminou cidades inteiras da região metropolitana de Natal e do interior do estado. A história de Bode Rouco não é apenas a trajetória de um criminoso comum. É o relato de como um homem escolheu deliberadamente o caminho da violência, transformando-se em peça fundamental de uma organização que espalhou terror por todo o Rio Grande do Norte. Sua atuação junto a Pica-Pau resultou em anos de sofrimento para famílias, comerciantes, autoridades e cidadãos comuns que tiveram suas vidas impactadas pela onda de criminalidade que varreu o estado. O nome Bode Rouco ecoava pelas delegacias, nos relatórios policiais e nas conversas sussurradas pelos moradores das cidades onde a facção atuava. Ele não era apenas mais um soldado da organização criminosa. Era o homem de confiança de Pica-Pau, aquele que conhecia os segredos mais profundos da operação e que tinha acesso direto ao líder. Essa proximidade com o poder não apenas lhe garantia status dentro da hierarquia criminosa, mas também o tornava um dos alvos prioritários das autoridades policiais. A transformação de Cláudio Ferreira dos Santos em Bode Rouco não aconteceu da noite para o dia. Como tantos outros criminosos que escolhem o caminho do crime organizado, ele construiu sua reputação através de uma escalada gradual de violência e atividades ilícitas. Diferentemente de muitos que alegam circunstâncias atenuantes ou justificativas sociais para seus crimes, Bode Rouco abraçou conscientemente o mundo criminal, tornando-se um especialista em atividades que causaram danos incalculáveis à sociedade potiguar. Embora detalhes específicos sobre sua infância e juventude permaneçam em grande parte desconhecidos, os registros policiais revelam um padrão claro. Cláudio não era um criminoso ocasional ou circunstancial. Ele possuía antecedentes criminais que demonstravam uma escolha deliberada pelo caminho da criminalidade. Suas atividades ilícitas não eram produtos de desespero ou necessidade extrema, mas sim resultado de uma decisão consciente de lucrar através do sofrimento alheio. O apelido Bode Rouco tornou-se sua marca registrada no mundo do crime. Embora a origem exata do codinome não seja totalmente clara nos registros públicos, ele carregava esse nome com orgulho nos círculos criminosos, usando-o como uma identidade que inspirava medo e respeito entre seus pares. Esse tipo de comportamento é típico de criminosos que se veem como figuras importantes no submundo, cultivando uma imagem de poder e influência que alimenta seu ego e reforça sua posição dentro da hierarquia criminal. A área de atuação de Bode Rouco concentrava-se principalmente no Rio Grande do Norte, com foco especial na região metropolitana de Natal e em cidades do interior como Nísia Floresta e São José de Mipibu. Essa escolha geográfica não era acidental. Essas localidades ofereciam condições ideais para as atividades criminosas.
proximidade com centros urbanos importantes, rotas de fuga relativamente acessíveis e uma estrutura social que poderia ser explorada para facilitar operações ilícitas. O encontro entre Bode Rouco e Marcelo Pica-Pau marca um dos capítulos mais sombrios da história criminal do Rio Grande do Norte. Não se tratava simplesmente de dois criminosos que se conheceram por acaso. Foi a união de duas mentes criminosas que compartilhavam visões similares sobre como explorar e dominar territórios através da violência e do tráfico de drogas. Essa parceria resultaria em anos de terror para as comunidades locais e em dezenas de operações policiais que consumiram recursos públicos e colocaram em risco a vida de agentes de segurança. Marcelo Johnny Viana Bastos, o Pica-Pau, já havia estabelecido sua reputação como líder de uma facção local vinculada ao Comando Vermelho, uma das organizações criminosas mais violentas e bem estruturadas do Brasil. Quando Bode Rouco se juntou à sua organização, não foi como um recruta inexperiente, mas como um criminoso já experiente que poderia agregar valor significativo às operações da facção. A química entre os dois era evidente. Enquanto Pica-Pau fornecia a liderança estratégica e a visão de longo prazo para a organização, Bode Rouco oferecia habilidades operacionais e uma disposição para executar as tarefas mais perigosas e violentas. A facção liderada por Pica-Pau adotou o nome Novo Cangaço, uma referência clara ao movimento de bandoleiros que aterrorizou o Nordeste brasileiro no início do século XX. Essa escolha de nome não era coincidência. Ela refletia a mentalidade dos líderes da organização, que se viam como sucessores modernos dos cangaceiros históricos, operando fora da lei e usando a violência como ferramenta principal para alcançar seus objetivos. Bode Rouco abraçou completamente essa filosofia, tornando-se um dos principais propagadores da cultura de violência que caracterizava a facção. A estrutura hierárquica da organização colocava Bode Rouco em uma posição privilegiada. Ele não era apenas mais um soldado seguindo ordens, era o braço direito do líder, o homem que tinha acesso direto a Pica-Pau e que participava das decisões mais importantes da organização. Essa proximidade com o poder lhe garantia não apenas status dentro da facção, mas também responsabilidades significativas na coordenação de operações criminosas em larga escala. As atividades criminosas de Bode Rouco eram diversificadas e sistemáticas, revelando um profissional do crime que havia desenvolvido expertise em múltiplas áreas ilícitas. Sua especialização principal estava no fornecimento e distribuição de drogas, uma atividade que não apenas gerava lucros substanciais para a organização, mas também criava dependência química em milhares de pessoas, destruindo famílias e comunidades inteiras. Como principal fornecedor de entorpecentes para traficantes em municípios estratégicos como Nísia Floresta e São José de Mipibu, Bode Rouco operava uma rede complexa de distribuição que contaminava múltiplas cidades simultaneamente. Sua operação não era amadora ou desorganizada. Tratava-se de um negócio criminoso bem estruturado, com rotas estabelecidas, fornecedores confiáveis e um sistema de segurança que incluía informantes e esquemas de proteção. Cada grama de droga que passava por suas mãos representava não apenas lucro ilícito, mas também sofrimento humano multiplicado. A posse ilegal de armas era outra característica marcante de suas atividades criminosas. Bode Rouco não portava armas apenas para proteção pessoal. Ele as utilizava como ferramentas de intimidação e controle territorial. Suas armas serviam para enforçar a autoridade da facção, resolver disputas através da violência e manter rivais e autoridades à distância. O arsenal em sua posse, no momento de sua morte, revelou o nível de preparação militar da organização, com equipamentos que incluíam não apenas armas de fogo convencionais, mas também explosivos.
A resistência armada contra forças policiais tornou-se uma assinatura de Bode Rouco e da organização como um todo. Diferentemente de criminosos que tentam evitar confrontos diretos com as autoridades, ele e seus comparsas adotaram uma postura agressiva e confrontativa. Essa estratégia não era apenas produto de desespero em momentos de cerco policial. Era uma filosofia operacional que visava desencorajar a ação das forças de segurança através da demonstração de poder de fogo e disposição para o combate. A eficiência das operações criminosas de Bode Rouco não pode ser compreendida apenas através da análise de suas atividades diretas. Como membro sênior de uma organização criminosa sofisticada, ele operava dentro de uma rede complexa que incluía informantes, facilitadores e possivelmente até mesmo indivíduos infiltrados em posições de autoridade. Essa estrutura de apoio era essencial para o sucesso de longo prazo de suas atividades ilícitas. O funcionamento eficaz de uma rede de distribuição de drogas em múltiplas cidades requer mais do que apenas coragem e armas. Exige conhecimento detalhado sobre rotas de transporte, horários de patrulhamento policial, localização de pontos de venda estratégicos e identificação de potenciais ameaças. Bode Rouco demonstrou possuir todas essas informações, sugerindo a existência de uma rede de inteligência criminal bem desenvolvida que alimentava suas operações com dados atualizados e precisos. A capacidade da organização de resistir a operações policiais por períodos prolongados também indica a existência de sistemas de alerta precoce e rotas de fuga previamente estabelecidas. Durante anos, Bode Rouco conseguiu evitar a captura mesmo sendo um alvo conhecido das autoridades. Uma façanha que só é possível com apoio logístico substancial e acesso a informações sobre movimentações policiais. A influência da facção Novo Cangaço estendia-se além das atividades criminosas diretas. Através da intimidação e da violência, eles conseguiam exercer controle territorial sobre áreas específicas, influenciando a vida cotidiana dos moradores locais. Comerciantes eram forçados a pagar taxas de proteção. Jovens eram recrutados para atividades criminosas e famílias inteiras viviam sob o constante medo de represálias. As consequências das atividades criminosas de Bode Rouco e da facção Novo Cangaço estenderam-se muito além dos lucros ilícitos obtidos através do tráfico de drogas e outras atividades criminosas. O impacto social de suas operações criou ondas de destruição que afetaram milhares de pessoas em todo o Rio Grande do Norte, alterando permanentemente a dinâmica social de comunidades inteiras e forçando autoridades públicas a reorganizar prioridades e alocar recursos substanciais para combater a ameaça que representavam. Nas cidades onde Bode Rouco operava como principal fornecedor de drogas, as taxas de dependência química dispararam. Nísia Floresta e São José de Mipibu, localidades que antes eram conhecidas por suas características turísticas e pela tranquilidade de suas comunidades, transformaram-se em pontos de distribuição para uma rede criminosa que contaminou gerações inteiras de jovens com drogas. Cada novo usuário criado pela rede de Bode Rouco representava não apenas um cliente para o negócio criminoso, mas também uma família destroçada, sonhos interrompidos e potencial humano desperdiçado. O reinado de terror, estabelecido pela dupla Pica-Pau e Bode Rouco, não se limitou ao tráfico de drogas. A organização criminosa que comandavam estava envolvida em uma gama diversificada de atividades ilícitas, que incluíam roubos a bancos, homicídios executados com precisão militar e uma campanha sistemática de intimidação que visava estabelecer domínio territorial absoluto sobre suas áreas de operação. Cada crime cometido sob a supervisão de Bode Rouco carregava a marca registrada da facção.
extrema violência, planejamento meticuloso e uma total desconsideração pelas consequências humanitárias de suas ações. Os roubos a bancos coordenados pela facção Novo Cangaço tornaram-se lendários por sua audácia e brutalidade. Essas operações não eram crimes de oportunidade executados por amadores desesperados. Eram assaltos militarmente planejados que envolviam reconhecimento prévio, equipamentos especializados e estratégias de fuga elaboradas. Bode Rouco desempenhava papel crucial na logística dessas operações, garantindo que os criminosos tivessem acesso às armas necessárias, aos veículos apropriados e às rotas de escape que lhes permitiriam evitar a captura imediata. A capacidade da organização de executar múltiplos roubos a bancos sem ser imediatamente capturada demonstrava não apenas habilidade operacional, mas também conhecimento detalhado sobre os procedimentos de segurança bancária e as táticas de resposta das forças policiais. Esse nível de expertise criminal não surge espontaneamente. É resultado de anos de experiência, planejamento cuidadoso e uma rede de apoio que inclui informantes, facilitadores e especialistas em diferentes aspectos da atividade criminosa. Os homicídios atribuídos à facção seguiam um padrão que revelava a mentalidade cruel de seus líderes. Não se tratava apenas de eliminação de rivais ou de indivíduos que representavam ameaças diretas aos negócios da organização. Muitos dos assassinatos serviam como mensagens intimidatórias, enviadas à comunidade em geral, demonstrações de poder destinadas a desencorajar qualquer forma de resistência ou cooperação com as autoridades. A descoberta do arsenal mantido por Bode Rouco e Pica-Pau durante a operação policial que resultou em suas mortes revelou o verdadeiro escopo da preparação militar da organização criminosa. Não se tratava de criminosos comuns, portando armas improvisadas ou equipamentos rudimentares. Era uma força paramilitar bem equipada, com acesso a armamentos pesados, explosivos e equipamentos de comunicação que rivalizam com aqueles utilizados por forças militares regulares. O arsenal descoberto incluía não apenas armas de fogo convencionais, mas também explosivos de alta potência que haviam sido utilizados durante o confronto final com as autoridades policiais. A presença desses materiais indica que a organização havia estabelecido conexões com fornecedores especializados em armamentos militares, possivelmente incluindo contatos no mercado negro internacional. Cada arma e cada explosivo em posse da facção representava uma ameaça potencial não apenas às forças policiais, mas também à população civil que poderia ser afetada durante confrontos ou operações criminosas. A preparação tática demonstrada durante o confronto final também revelou que os membros da organização haviam recebido treinamento militar ou paramilitar. A capacidade de resistir a um cerco policial por mais de 22 horas, trocando mais de 3.000 tiros com as forças de segurança, indica conhecimento avançado sobre táticas de combate urbano, uso eficiente de abrigos e coordenação durante situações de combate intenso. Bode Rouco, como braço direito de Pica-Pau, não era apenas um participante passivo nessa preparação militar. Ele era um dos principais responsáveis por garantir que a organização mantivesse sua superioridade bélica sobre potenciais rivais e sua capacidade de resistir às investidas das autoridades. Sua função incluía a aquisição de armamentos, a coordenação de treinamentos e a manutenção dos sistemas de segurança que protegiam as operações da facção. A operação policial que culminou com a morte de Bode Rouco e Marcelo Pica-Pau representa um dos capítulos mais intensos da história do combate ao crime organizado no Rio Grande do Norte. Realizada em 26 de julho de 2025,
No bairro Portal do Sol, em Estremoz, a mega-operação mobilizou mais de 100 policiais e se estendeu por aproximadamente 24 horas de confronto ininterrupto, resultando no maior tiroteio já registrado na história do estado. A escolha do local para o confronto final não foi coincidência. Estremoz, cidade da região metropolitana de Natal, oferecia à organização criminosa várias vantagens táticas: proximidade com centros urbanos importantes, múltiplas rotas de fuga potenciais e uma estrutura urbana que poderia ser utilizada para defender-se contra o cerco policial. No entanto, essas mesmas características que tornavam o local atrativo para os criminosos também permitiram às forças policiais estabelecer um perímetro eficaz e coordenar uma operação de grande escala. O início do confronto foi marcado pela reação violenta e imediata de Bode Rouco às tentativas de abordagem policial. Diferentemente de criminosos que tentam negociar ou buscar alternativas para evitar o confronto, ele optou por responder com tiros e explosivos, estabelecendo imediatamente o tom violento que caracterizaria toda a operação. Essa reação não era produto de pânico ou desespero, era consistente com o padrão de comportamento que havia caracterizado sua carreira criminosa. Durante as 24 horas de confronto, mais de 3.000 tiros foram trocados entre as forças policiais e os criminosos entrincheirados. Essa intensidade de fogo, sustentado por um período tão prolongado, demonstra não apenas a determinação dos criminosos em resistir à captura, mas também a quantidade substancial de munição que mantinham em estoque. 6 agentes de segurança foram feridos durante a operação, um testemunho da periculosidade dos criminosos e da intensidade do confronto. A morte de Bode Rouco marca o fim de um dos capítulos mais violentos da história recente do crime organizado no Rio Grande do Norte. Sua eliminação, juntamente com a de Marcelo Pica-Pau e de Jamile Xavier da Silva, a namorada do líder da facção, representou um golpe devastador para a organização Novo Cangaço e um momento de alívio para as comunidades que haviam sofrido sob o jugo de sua violência sistemática. O impacto da operação estendeu-se muito além da eliminação física dos líderes criminosos. A destruição da cúpula da organização criou um vácuo de poder que desarticulou temporariamente as operações da facção, interrompendo rotas de distribuição de drogas, eliminando sistemas de coordenação criminal e removendo a liderança que havia mantido a coesão da organização por anos. Embora seja possível que outros criminosos tentem preencher esse vácuo, a experiência, os contatos e a reputação de Bode Rouco e Pica-Pau não podem ser facilmente replicados. A investigação posterior revelou a extensão completa das operações criminosas coordenadas pelos 2 líderes. Materiais apreendidos durante a operação foram enviados para a perícia, revelando detalhes sobre a estrutura organizacional da facção, suas rotas de suprimento, sistemas de comunicação e redes de apoio. Essas informações não apenas confirmaram a sofisticação da organização criminosa, mas também forneceram às autoridades pistas valiosas sobre outros membros da rede que ainda permaneciam em liberdade. A história de Bode Rouco serve como um estudo de caso sobre as consequências das escolhas individuais e o impacto devastador que criminosos determinados podem exercer sobre sociedades inteiras. Sua trajetória criminal não foi resultado de circunstâncias inevitáveis ou de falta de alternativas. Foi o produto de decisões deliberadas de abraçar a violência como meio de vida e de lucro. A sofisticação das operações criminosas, coordenadas por Bode Rouco e Pica-Pau, também destaca os desafios enfrentados pelas autoridades no combate ao crime organizado moderno.
Essas organizações não são grupos desorganizados de criminosos amadores. São empresas criminosas bem estruturadas, com hierarquias claras, especialização de funções e acesso a recursos substanciais. O combate eficaz a tais organizações requer não apenas coragem e determinação por parte das forças policiais, mas também inteligência sofisticada, coordenação interagencial e recursos adequados. O custo social das atividades de Bode Rouco continuará sendo sentido por anos após sua morte. As famílias destruídas pela dependência química, as comunidades traumatizadas pela violência constante e os recursos públicos desviados para combater a criminalidade representam um legado duradouro de destruição que não pode ser facilmente reparado. Cada vida perdida, cada jovem viciado e cada família desfeita representa uma conta que nunca poderá ser paga pelos criminosos responsáveis. A eliminação de Cláudio Ferreira dos Santos, o temido Bode Rouco, marca o encerramento definitivo de um dos períodos mais sombrios da história criminal do Rio Grande do Norte. Sua morte, ao lado de Marcelo Pica-Pau, encerra uma era de violência sistemática, tráfico de drogas em larga escala e confrontos armados que aterrorizaram comunidades inteiras e consumiram recursos substanciais das forças de segurança pública. A Operação de Extremoz, que resultou na eliminação dos líderes da facção Novo Cangaço, representa mais do que uma vitória tática das forças policiais. É um testemunho da determinação das autoridades em enfrentar o crime organizado, independentemente dos riscos e custos envolvidos. Os 6 agentes feridos durante a operação pagaram um preço pessoal pela segurança da sociedade, demonstrando que a luta contra o crime organizado exige sacrifícios reais de pessoas reais. O legado de Bode Rouco não será lembrado com nostalgia ou romantização. Ele será recordado como um exemplo dos perigos representados por indivíduos que escolhem conscientemente o caminho da violência e da criminalidade. Sua história serve como advertência sobre as consequências devastadoras que podem resultar quando criminosos determinados conseguem estabelecer organizações sofisticadas e bem armadas. Para as autoridades policiais e para a sociedade civil, a eliminação de Bode Rouco oferece lições valiosas sobre a importância da inteligência policial, da coordenação interagencial e da determinação em enfrentar ameaças criminosas, independentemente de sua sofisticação ou poder de fogo. A Operação de Extremoz demonstrou que nenhum criminoso, por mais bem armado ou preparado que seja, está além do alcance da justiça quando as autoridades estão adequadamente preparadas e determinadas. A morte de Bode Rouco também representa um momento de alívio para as milhares de pessoas que viveram sob a sombra da violência perpetrada por sua organização. Famílias que haviam perdido filhos para as drogas distribuídas por sua rede, comerciantes que haviam sido forçados a pagar taxas de proteção e comunidades inteiras que haviam vivido com medo constante podem finalmente começar a processo de recuperação e reconstrução. No entanto, a eliminação de líderes criminosos, por mais significativa que seja, não representa o fim definitivo da ameaça representada pelo crime organizado. Outras organizações continuarão tentando preencher o vácuo deixado pela destruição da facção Novo Cangaço e novos criminosos continuarão buscando oportunidades para lucrar através da violência e da exploração de comunidades vulneráveis. A verdadeira vitória sobre o crime organizado requer mais do que operações policiais bem-sucedidas. Exige um compromisso de longo prazo com a educação, o desenvolvimento econômico, o fortalecimento das instituições e a criação de alternativas legítimas para jovens que, de outra forma, poderiam ser atraídos para o mundo criminal. A história de Bode Rouco chegou ao fim nas ruas de Extremoz,
Mas as lições de sua trajetória criminosa e de sua eliminação devem ser preservadas como ferramentas educativas e como lembretes constantes dos perigos representados pelo crime organizado e da importância de manter vigilância constante contra aqueles que escolhem a violência como forma de vida. O caso de Cláudio Ferreira dos Santos, o Bode Rouco, e sua parceria criminosa com Marcelo Pica-Pau levanta questões fundamentais sobre a eficácia do sistema de justiça criminal brasileiro e a necessidade urgente de reformas que garantam punições proporcionais à gravidade dos crimes cometidos por organizações criminosas sofisticadas. A história destes dois criminosos não é apenas um relato de violência e criminalidade. É um chamado de atenção para a sociedade sobre os perigos de um sistema penal que muitas vezes mostra-se inadequado para lidar com a realidade brutal do crime organizado moderno. Durante anos, Bode Rouco e Pica-Pau operaram com relativa impunidade, construindo um império criminal que causou danos incalculáveis à sociedade do Rio Grande do Norte. Essa capacidade de manter operações criminosas por períodos prolongados não é acidental. Ela é facilitada por um sistema legal que oferece oportunidades excessivas para criminosos contumazes retornarem às ruas e continuarem suas atividades destrutivas. A trajetória criminal de Bode Rouco, com seus antecedentes criminais bem documentados, exemplifica perfeitamente como indivíduos perigosos conseguem burlar o sistema e continuar causando danos à sociedade. A sofisticação das operações criminosas, coordenadas por essa dupla, demonstra que não estamos lidando com criminosos ocasionais ou indivíduos que cometem crimes por desespero ou necessidade extrema. Estamos enfrentando profissionais do crime que escolheram deliberadamente a violência como meio de vida e que investiram tempo, recursos e energia na construção de organizações paramilitares capazes de desafiar diretamente a autoridade do Estado. Essa realidade exige uma resposta legal igualmente robusta e determinada. A experiência acumulada no combate ao crime organizado, tanto no Brasil quanto internacionalmente, demonstra claramente que penas lenientes e oportunidades excessivas de reabilitação não são eficazes quando aplicadas a criminosos profissionais que demonstraram repetidamente sua disposição para causar danos massivos à sociedade. O caso de Bode Rouco ilustra perfeitamente essa realidade. Um criminoso com antecedentes conhecidos que continuou escalando suas atividades criminosas até tornar-se uma ameaça de proporções épicas. Criminosos como Bode Rouco e Pica-Pau não são produtos de circunstâncias sociais inevitáveis que podem ser corrigidas através de programas de reabilitação convencionais. Eles são indivíduos que fizeram escolhas conscientes e deliberadas de lucrar através do sofrimento alheio, que investiram anos desenvolvendo habilidades criminosas especializadas e que construíram redes de apoio dedicadas exclusivamente a atividades ilícitas. Essa realidade exige uma abordagem legal fundamentalmente diferente daquela aplicada a criminosos ocasionais ou de primeira vez. A capacidade destes criminosos de manter arsenais militares, coordenar operações em múltiplas cidades simultaneamente e resistir a operações policiais por períodos prolongados indica um nível de organização e recursos que vai muito além do crime comum. Organizações dessa magnitude representam ameaças existenciais à segurança pública e à ordem social, exigindo respostas legais que reflitam a gravidade da ameaça que representam. O argumento de que penas severas não servem como deterrente eficaz perde força quando analisamos a realidade do crime organizado brasileiro. A percepção de impunidade e a expectativa de penas relativamente brandas contribuem diretamente para a disposição de criminosos,
em escalar suas atividades até níveis de sofisticação e violência extremos. Quando criminosos calculam que os riscos legais são administráveis e que, mesmo sendo capturados, enfrentarão apenas períodos limitados de encarceramento, eles são incentivados a investir mais recursos e energia na expansão de suas operações criminosas. O princípio fundamental que deve orientar a reforma do sistema penal brasileiro em relação ao crime organizado é a proporcionalidade entre a gravidade dos crimes cometidos e a severidade das punições aplicadas. No caso de organizações criminosas como aquela liderada por Pica-Pau e operacionalizada por Bode Rouco, essa proporcionalidade exige penas que reflitam não apenas os crimes específicos cometidos, mas também o impacto cumulativo de anos de atividade criminosa sistemática. Criminosos que escolhem operar arsenais de guerra, distribuir drogas em escala industrial e confrontar diretamente as forças de segurança pública devem enfrentar consequências legais que tornem essas escolhas economicamente inviáveis e pessoalmente devastadoras. A aplicação de penas severas não é vingança, é uma necessidade prática para proteger a sociedade de indivíduos que demonstraram repetidamente sua disposição para causar danos massivos e sua incapacidade de coexistir pacificamente dentro das normas sociais estabelecidas. A implementação de penas mais severas para crimes relacionados ao crime organizado também serve como um mecanismo de prevenção, desencorajando outros potenciais criminosos de seguir o mesmo caminho. Quando jovens em comunidades vulneráveis observam que líderes criminosos enfrentam décadas de prisão ou prisão perpétua por suas atividades, eles são mais propensos a buscar alternativas legítimas para suas vidas, reduzindo o pool de recrutas disponíveis para organizações criminosas. O caso de Bode Rouco e Marcelo Pica-Pau serve como um lembrete sombrio dos perigos representados por organizações criminosas sofisticadas e da necessidade urgente de reformas legais que equipem o sistema de justiça com ferramentas adequadas para combater essas ameaças. A morte destes criminosos em Estremoz representa o fim de um capítulo específico de violência e criminalidade, mas não resolve os problemas sistêmicos que permitiram que suas organizações florescessem por anos. A construção de uma sociedade mais segura exige reconhecer que nem todos os criminosos são iguais e que alguns representam ameaças tão graves que requerem respostas legais proporcionalmente severas. A proteção da sociedade deve ser a prioridade suprema do sistema de justiça criminal, e isso às vezes significa aplicar penas que garantam que criminosos comprovadamente perigosos nunca mais tenham oportunidade de causar danos. A memória das vítimas de Bode Rouco e Pica-Pau merece mais do que simples lamentações. Ela merece ação concreta na forma de reformas legais que impeçam que futuras organizações criminosas alcancem níveis similares de sofisticação e poder destrutivo. O preço da liberdade é a vigilância eterna, e isso inclui a vigilância sobre aqueles que escolhem usar sua liberdade para destruir a liberdade dos outros. A sociedade do Rio Grande do Norte e o Brasil como um todo merecem viver livres do medo imposto por organizações criminosas paramilitares. A conquista dessa liberdade exige coragem para implementar reformas legais necessárias, mesmo quando essas reformas desafiam conceitos convencionais sobre reabilitação e segundas chances. Alguns crimes são tão graves e alguns criminosos são tão perigosos que a proteção da sociedade deve ter precedência sobre todas as outras considerações. O legado de Bode Rouco deve ser a catalisação de mudanças legais que garantam que nenhuma organização criminosa futura possa causar danos similares. Sua morte marca o fim de seu reinado de terror, mas o início de uma nova era de determinação social,
para nunca mais permitir que criminosos dessa magnitude operem com impunidade relativa. Chegamos ao fim desta investigação profunda sobre um dos casos mais emblemáticos do crime organizado no Rio Grande do Norte. A história de Bode Rouco e Marcelo Pica-Pau serve como um alerta para toda a sociedade sobre os perigos reais que enfrentamos e a necessidade urgente de mudanças em nosso sistema de justiça criminal. Se esta reportagem foi esclarecedora para você, deixe seu comentário abaixo, compartilhando sua opinião sobre a necessidade de penas mais severas para o crime organizado. Sua voz é importante no debate sobre segurança pública que nosso país precisa ter. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos investigativos sobre crime organizado, operações policiais e análises sobre segurança pública. Nossa missão é manter você informado sobre os fatos que realmente importam para a segurança de nossas comunidades. Compartilhe esta reportagem com seus amigos, familiares e colegas. Quanto mais pessoas estiverem informadas sobre a realidade do crime organizado e a necessidade de reformas legais, maior será nossa capacidade coletiva de pressionar por mudanças necessárias. Juntos, podemos construir uma sociedade mais segura e justa. Obrigado por acompanhar até aqui.